Turma, continuando então a nossa aula sobre as aves, tá? Vamos ver aqui algumas características e vendo com desenho, com foto, para ficar um aprendizado mais efetivo. As penas. Todas as aves têm penas. As penas são estruturas formadas de queratina. É a mesma estrutura que forma o nosso cabelo. Olha a beleza dessa estrutura. Olha como é bonito, gente. As penas dão colorido às aves. As penas facilitam a camuflagem, atraem o parceiro para o acasalamento, mantém o animal aquecido. Olha que lindo, que estrutura maravilhosa. Não é à toa que os índios fazem enfeites com as penas, elas são lindas mesmo, certo? As aves, principalmente as aves que mergulham, né? Elas não encharcam, né? Por quê? Porque as penas também têm função de impermeabilização. Então, esse animal aí é uma ave marinha, né? Eu não sei o nome dela, se é atobá, o que é, mas elas conseguem mergulhar lá dentro do mar, pescar o peixe e, gente, não encharcam. O formato das penas não deixa a água entrar e não encharca esses animais. É uma adaptação extremamente importante para essas aves que são marinhas. As penas, então... E ali eu, ó. Oi, gente. As penas, elas têm função de isolante térmico. Elas mantêm o animal aquecido. Isso é importante para os meses de frio. Elas ajudam na camuflagem. Elas são importantes para o acasalamento e ajudam no voo. E, gente, falando em voo, né? Uma capacidade que esses animais têm e a gente morre de inveja, morre de vontade, é voar. Essas aves voam e essa habilidade que é voar faz com que elas ultrapassem barreiras, por exemplo. Elas conseguem ultrapassar rios, montanhas e conseguem, com isso, ir conquistando novos ambientes. A gente pode pensar aqui nas aves migratórias, aquelas que voam longas distâncias para fugir do frio. Olha que adaptação importante para a sobrevivência delas, poder voar, poder ultrapassar obstáculos. O voo proporciona isso, ultrapasse de obstáculos e faz com que os animais possam conquistar novos ambientes, né? Aqui, esse slide é novamente aquela imagem, né? As aves, elas têm esse osso aqui chamado externo. E olha a área grande desse externo para os músculos conseguirem grudar e ela conseguir bater asas com eficiência. Aqui, ó, é uma visão de frente do externo. Então, aqui, esse osso aqui, ó, na ponta da caneta, é o externo visto de frente. Aqui as asas e olha esses pacotes musculares. Olha como que o músculo gruda na asa dela e no osso externo. E ela pode bater essa asa porque esse músculo vai sustentar o movimento. Lindo, né, gente? A evolução é muito bonita. Aqui, o osso leve. Os ossos das aves são leves, olha, são chamados de pneumáticos, porque dentro deles, olha, é oco. E aí, o osso sendo oco, ele fica leve. E o osso sendo leve, o voo fica mais eficiente, porque voar, quando se é leve, é mais fácil. Então, esses ossos porosos, esses ossos ocos, que são os ossos pneumáticos, auxiliam muito no voo. Aqui aquela mesma imagem. E os sacos aéreos. Perceba aqui, olha que passarinho simpático, né? Perceba que aqui eu tenho em vermelho os pulmões e em azul os sacos aéreos. Olha, esses sacos aéreos, então, eles melhoram a circulação de ar dentro do animal, retiram o calor que é gerado durante o movimento deles, evita o superaquecimento deles, né, gente? São adaptações ao voo e à sobrevivência, né? Muito interessante. Aqui, essa imagem mostra um animal com as penas eriçadas, para mostrar para vocês que as penas, elas conseguem segurar o calor. Então, as penas agem como isolante térmico. E esse calor que é gerado no corpo das aves, esse calor, ele vem das reações químicas que acontecem no corpo delas. E as aves têm o corpo quente, turma, olha.
mais ou menos uma temperatura entre 40 e 42 graus. Então, mesmo o dia estando gelado a 15 graus, a 0 graus, não importa, dentro dela fica sempre nessa temperatura aqui, porque elas são animais endotérmicos. As aves são endotérmicas, isso quer dizer que a temperatura delas é sempre quente, diferente dos répteis. Legal, né? Outra característica muito importante para as aves, turma, é essa forma do corpo, uma forma hidrodinâmica. Perceba que quando as aves fecham as asas, ó, o corpo dela fica em formato de torpedo, em formato de bala de revólver. E mesmo quando elas estão com asas abertas, o ar passa por cima dela, por baixo dela, e ela consegue se deslocar com facilidade. Ela consegue romper o atrito com o ar. Dizemos que é um corpo, olha, aerodinâmico. Um corpo que corta o atrito com o ar e permite um movimento muito bom desse animal. Olha, que variedade de aves, né? Que variedade de bicos. As aves são extremamente diversificadas, ocupam todos os ambientes da Terra, os quentes, os gelados, conquistaram o mar com as aves aquáticas, certo? Nós vimos também que o coração das aves tem 4 cavidades, então, aqui, olha aqui, né? Uma ave, o coração fica mais ou menos nessa região aqui, nessa ave, e conseguimos ver realmente um coração com 4 cavidades. 1, 2, 3, 4. Desse lado só passa sangue cheio de gás carbônico, e desse lado só passa sangue cheio de oxigênio, e eles não se misturam. É uma circulação fechada, porque o sangue só passa dentro das veias e das artérias. Uma circulação dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, uma vez desse lado e uma vez desse lado. E completa, ou seja, não há mistura de sangue, porque o coração tem 4 cavidades. Assim, então, nós fechamos a aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!